Antes de começar esse vídeo, eu tenho que dizer que talvez possamos ter alguns spoilers de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Então, se você não leu este livro, é complicado dizer não veja esse vídeo porque eu preciso de views, mas tenha ciência, vá ver o meu vídeo sobre Manual de Assassinatos para Boas Garotas, que eu postei algumas semanas atrás, vou deixar o cardzinho em algum lugar, mas fique avisado porque... Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Fernando e eu estou de volta para mais um Café com Livros. Agora eu estou com o meu That's That Me Espresso em homenagem à nossa loirinha pequenininha que canta no Lola ontem, não, sexta-feira. Hoje estou gravando no domingo 22 de março, ela cantou no Lola. Ela, Sabrina Carpenter, se você não entendeu ainda, dia 20 isso. E hoje estamos de volta com mais um Café com Livros para falar de... Boa Garota, Segredo Mortal, que é a sequência de Manual de Assassinato para Boas Garotas, por isso meu aviso no início do vídeo. Estamos aqui com o segundo livro dessa trilogia da Boa Garota. Não sei se está pegando na câmera, mas eu já mostrei que tem um boxezinho. Então tem um Manual de Assassinato para Boas Garotas, Boa Garota, Segredo Mortal e Boa Garota Nunca Mais, que é o terceiro que eu estou muito ansioso para ler. Ainda tem um livrozinho, um contozinho antes do início de todo mundo. Então, vamos aqui falar sobre esta continuação, esta sequência, que pode entrar para o hall, talvez há alguma discussão, daquelas franquias em que o segundo filme é sempre melhor que o primeiro. Temos Star Wars, por exemplo, Poderoso Chefão. Vingadores não foi assim, né? O terceiro e o quarto foram melhores que o primeiro. Mas enfim, temos aqui uma sequência que possivelmente é melhor do que a primeira. Então, aqui a ficha técnica é quase parecida com a outra. Então, o nome do livro é Boa Garota, Segredo Mortal. Em inglês é Good Girl, né? Good Girl, Bad Blood, em homenagem a Taylor. Good Girl, Bad Blood foi escrita pela Holly Jackson, nossa queridíssima diva. Magnâmica babilônica. Da editora Intrínseca, esse Manual de Assassinato para Boas Garotas é publicado pela Intrínseca aqui no Brasil, editora a qual eu adoro. Originalmente publicado em 2020, aqui no Brasil, se não me engano, acho que chegou em 2022, e temos 429 páginas neste livro, contando com os agradecimentos. Se não me engano, é um pouquinho, no finalzinho, tem um pouquinho menos de páginas que o primeiro. Acho que o primeiro, se não me engano, é 435, alguma coisa assim, mas tem o mesmo tamanhozinho. Vamos lá. É a continuação da nossa primeira história, então a gente tem muitos personagens que estavam no primeiro livro, né? A personagem principal se mantém, que é a Pippa Fitz-Amleby. Temos o Ravi Singh, que agora é um namorado de Pippa Fitz-Amleby. Voltam a aparecer a mãe, o pai, o irmãozinho da Pip. Temos as amigas, né? A Cara tem um destaque maior. Na verdade, a Cara é que aparece mais. Temos a Naomi, voltamos com a Nath da Silva, Max Hastings, temos o Connor, o Ant e a Laurel. Então temos toda essa galera de Little Kilton, que é a cidadezinha fictícia em que as coisas acontecem. Mas, bom, temos novos personagens também. O meu medo inicial desse livro é que fosse, tipo, muito igual ao primeiro. Como é, mesmos personagens, mesma localidade, e, bom, é um caso ser investigado, é possivelmente um assassinato, que eu tava pensando antes. Pensei, nossa, será que vai ser muito igual? Mas a gente tem grandes diferenças entre o primeiro e o segundo livro. Então, claramente, temos personagens novos, novas caras entram na história para ter uma adição, e temos personagens, bom, como eu falei, temos personagens que retornam no primeiro livro com focos e importâncias e elementos diferentes do primeiro. Então a gente não tem os mesmos focos no geral nos dois livros. Então a gente tem o seguinte: o livro ele começa alguns meses depois da solução do caso Andy Bell, que é o caso do primeiro livro. Então a gente tem o desfecho do livro, ele ainda é afetado, ele ainda afeta os acontecimentos dessa cidade
da pipa e tudo mais. Então não é uma passagem de tempo muito longa, não é tipo, passaram-se 10 anos, não. São alguns meses. Então o caso Andy Bell ainda é muito reverberado e a Pip está lidando com essas consequências. Então, achei legal que Manual de Assassinato para Boas Garotas, que era o projeto da PIP de conclusão, o TCC do ensino médio, virou um podcast. Então, ela meio que publicou o livro em formato de áudio, né, que ela fez várias gravações e entrevistas e tudo mais, então ela publicou, criou um site, então ela está meio que famosa, tem mais de 600 mil seguidores em redes sociais e tudo mais, então ela tem algum certo tipo de influência. E depois que o caso se encerrou, a gente estava rolando o julgamento de Max Hastings, porque é o spoiler que eu falei que poderia ter. Ele era um dos suspeitos do caso, mas ele não chegou a ser, ele não é o assassino, mas ele foi condenado a alguns casos de estupro. Então, a gente tem um julgamento do Max Hastings rolando por aí, e a Pip, ela tá querendo fazer essa atualização. Ela falou, no início do livro ela fala assim: temos aqui o Manual de Assassinato para Boas Garotas, o nosso podcast, não vou fazer mais nenhum tipo de investigação porque isso mexeu muito com ela, eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, mas eu quero atualizar vocês do caso total. Então a gente vai ter a conclusão e eu quero trazer essa conclusão sobre o Max Hastings, então ela tá mantendo esses updates aí. Daí, o que acontece? Qual que é a premissa do livro? No primeiro, a gente tinha um caso de assassinato que não foi resolvido e ela quis resolver. E nesse daqui, a gente começa, o livro tá tranquilo. Tranquilo, né? Tipo, ninguém morreu nem nada. Mas um dos melhores amigos da Pip, o Connor Reynolds, ele que tinha um pouco de destaque no primeiro livro, a gente pouco citado, agora ele tem um pouco mais de papel central. Ele chega pra Pip e fala assim: meu irmão, o Jamie, sumiu. A gente não sabe onde ele tá, a gente precisa da sua ajuda. E o livro gira em torno disso, do desaparecimento de Jamie Reynolds. E como a Pip ela ficou muito abalada mesmo com o caso Andy Bell, a gente teve revelações e segredos muito pesados, e isso mexeu com a Pip porque foi ela que meio que foi a responsável por trazer à tona todas as verdades que movimentavam debaixo dos panos da cidadezinha de Little Kilton. Então ela ficou muito abalada, os pais dela falaram assim: não vai fazer mais isso não, tá ligado? Porque outro spoiler, o nosso cachorro morreu, que eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome do cachorro, mano. Depois eu vou botar. Depois eu coloco ele no nome da tela. Porque o cachorro, bom, pelas investigações que ela fez, levou o cachorro deles morreu. Cachorro da família Fitzamby morreu. Isso mexe com muita gente. E ela tava. Esse livro, ele é um livro angustiante. Porque no primeiro livro a Pip tava tipo: beleza, vamos investigar, eu quero trazer um senso de justiça. Depois ela teve uma transformação com todo esse caso. E esse livro você sente a angústia, a tristeza, a raiva da Pip em todos os momentos. Então, esse é um livro mais denso e a atmosfera dele é bem mais densa, bem mais pesada, porque a Pip está lidando com esse rancor, essa angústia dentro dela, até ela sente que tem algo dentro dela que está a fazendo mal. E quanto mais ela investiga, a gente vai sentindo, tipo, meu Deus, esse peso dentro dela, e ela não queria fazer isso, mas ela sente que ela que consegue ajudar. A justiça não consegue fazer nada, né? No início os policiais não estão nem aí, e ela que tem que ter a ação de investigar o caso, e isso tá corroendo por dentro. E esse livro, a Holly Jackson consegue escrever de uma forma que você sente o que tá acontecendo no livro. Então você vê que tem uma transformação perceptível dentro dela. Então, a partir então a Pip ela vai começar a investigar o desaparecimento do Jamie, e ela fala assim: mano, eu vou correr esses perigos de novo, porque eu preciso ajudar meu melhor amigo e ninguém tá fazendo nada. E a Pip ela meio que tá trabalhando contra tudo e contra todos, porque os pais dela não querem que ela faça isso, porque eles viram o que aconteceu com ela. A Pip não queria fazer isso porque ela sabe o que ela tá sentindo. E todo mundo tá achando, tipo, agora que você tem um podcast famoso e tudo mais, você quer
ser mais famosa, e ela não queria essa fama e tudo mais. Então, quem tá do lado dela, assim, os pais, com certeza, mesmo que seja prejudicial, ela meio que consegue conversar com os pais, falando tipo, eu preciso ajudar porque ninguém tá ajudando. O Ravi, o namorado, que tá sempre com ela, e o Connor, que quer achar o irmão. O Connor é a mãe dele. Então, eles querem achar o irmão e o filho, e eles vão fazer de tudo para achar. Então, vamos de novo com as rodadas de entrevistas, pesquisas e observação de cenas do crime, possíveis lugares que ele passou e tudo mais. Então esse livro, de novo, ele é muito bem montado, ele é muito bem apresentado, porque a gente tem partes de narração normal, a gente tem as partes da transcrição da gravação que a Pip fez, que agora é um podcast, né? Então eu não tenho tem essas, deixa eu pegar aqui direitinho. Aqui, ó. Manual de Assassinato para Boas Garotas, temporada 2, aí tem a descrição do áudio, aí ela tá entrevistando, por exemplo, aqui a mãe do Jamie, a Joanna Reynolds. E aí a gente tem imagens variadas, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Tem uma imagem, por exemplo, feita aqui. Então o livro ele tem essa quebra de estruturas com narração, com descrição de áudio, instruções de áudio, tem matérias de jornais e tudo mais. Então, tipo, é uma leitura muito, muito fluida, você não fica entediado e, além disso, a história é muito eletrizante, ela é muito instigante, você quer saber o que aconteceu e tudo mais. E neste livro em específico, a gente tem subtramas. Todo livro tem subtramas, toda história tem subtramas rolando por aí, mas a gente tem algumas subtramas muito sutis sutis e espalhadas em torno do livro, porque você tem a história principal, mas tem uma subtrama que ela acompanha a história toda. E essas subtramas, elas são a cereja do bolo. A gente tem o desaparecimento, a investigação, que é muito bem feito, que é incrível, é absurdo o que acontece, assim, é inacreditável, é realmente uma coisa de maluco. E você tem algumas subtramas rolando entre mentes, que a Holly Jackson ela vai escrevendo em pontos específicos, soltando alguns detalhes e tudo mais, que você fica ansioso também para saber o que está acontecendo a parte também da investigação, que é, por exemplo, o julgamento do Max Hastings, que é, assim, recheiam a história de uma forma brilhante. E aí você tem outras subtramas envolvendo os personagens mais secundários que vão mudando a relação com a Pip e tudo mais. Então, esse livro, ele expande muito mais a gama de histórias, de conflitos, de casos do que o primeiro é muito focado no caso Andy Bell, e não tem coisas à parte. Esse aqui ele é um grande mosaico que faz todo sentido numa peça geral. Então, esse livro consegue talvez superar o primeiro, porque ele é ousado, muito bem feito. E assim, nas últimas 80 páginas que eu tava lendo, eu parei de fazer qualquer coisa, eu tava na faculdade, inclusive. Tava lendo e eu só ficava tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Essa revelação, que isso? Eu fiquei, tipo, frenético. Esse livro é genuinamente muito bom. A Holly Jackson escreve super bem e ela é meio doida, né? Por fazer o que ela fez. É o que acontece aqui, ela não tem escrúpulos aqui. Ela faz o que ela tem que fazer e... Barney! Lembrei o nome do cachorro, Barney. E ela faz o que tem que fazer, enfim. Genial, amei Holly Jackson. Estou ansiosíssimo para ler o terceiro livro da trilogia, o último livro, a conclusão da história. Eu não sei o que esperar dele, porque se eu tava com algum receio de o segundo livro ser igual ao primeiro, agora eu tenho o terceiro deve ser totalmente, assim, diferente, outras coisas, assim, porque o final desse livro ele é concluído, ele tem uma conclusão, mas ele deixa uma coisa em aberto gigantesca, e assim, a gente tem uma transformação enorme da Pip,
E assim, vale a pena muito embarcar nessa trilogia. Manual de Assassinato para Boas Garotas, Boa Garota Segredo Mortal e agora o terceiro, Boa Garota Nunca Mais. A nota que eu dei para esse livro foi 5 de 5. É maravilhoso. Eu adorei. E, enfim, recomendo demais. O vídeo de Manual de Assassinato para Boas Garotas não foi tão bem aqui no canal. Acho que tem pouco mais de 30 views. Eu espero que esse aqui vá um pouco melhor e vocês assistam o primeiro também. E vale a pena. Se eu tenho alguma recomendação pra vocês, enfim, Manual de Assassinato para Boas Garotas. Ele tem temas sensíveis e tudo mais, então fique aí o alerta. Mas, obra-prima. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Então, é isso que eu tinha pra falar de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Agora eu vou fazer o meu momento propaganda. Temos aqui um livro que também é bom, muito bom. Não sei se tão bom quanto o livro da Holly Jackson, são propostas diferentes, mas temos aqui apenas uma outra história de amor, o livro que eu escrevi, olha o meu nome aqui. Está disponível num linkzinho que eu vou deixar na descrição, mas se você for de Belo Horizonte ou frequentar o FMG, tem disponibilidade para falar comigo. Me manda uma mensagem no Instagram, vou deixar ele por aqui pra gente combinar, pra gente pegar. Tem o segundo lote, ele ainda tá rolando, tem 2 unidades disponíveis, mas um terceiro lote tá vindo por aí. Então, se você tem interesse em comprar o livro, fique à vontade, por favor, né? Então, por hoje é só. Nosso café com livros, tomando aqui o meu That's That Me Espresso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, por favor. Eu estou muito feliz vendo novos inscritinhos por aqui. Comenta o que você achou, eu nunca peço pra comentar. Comenta o que você achou, já leu o Manual de Assassinato para Boas Garotas? Já viu, inclusive, uma coisa pra falar, a primeira temporada tá rolando na Netflix e a segunda tá confirmada pra este ano. Eu confesso que eu comecei a assistir a primeira temporada e não me pegou muito porque difere bastante do livro, mas enfim, aparentemente a história é a mesma. Mas se você não quiser ler, a segunda temporada que vai cobrir o segundo livro está chegando este ano na Netflix. Enfim, a moto passou e eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e me siga na rede social que eu tenho, Instagram. Não sei se eu devo fazer um TikTok por aí, mas é isso. Um beijo, um queijo e eu te vejo na próxima. Tchau!